Uma das coisas que mais marcaram a minha paternidade foi a forma com que eu ressignifiquei a questão de pai. Porque, geralmente, quando você não tem um modelo de pai formatado na tua cabeça, né, e muitos que nos ouvem aqui não tem essa questão do pai forte, ou porque o pai não existe mais, ou porque foi embora, você tem dificuldade de entender a paternidade de Deus, porque o teu modelo mental é o teu pai que não existiu ou que foi ausente. E isso Deus trouxe muito forte depois que o João Pedro nasceu, principalmente, né, que eu comecei a entender a paternidade de Deus. Você sabe que era curioso, Adam, que nas minhas orações, depois que eu me converti, eu tinha dificuldade de chamar Deus de pai, eu chamava só de Senhor, embora ele seja também, mas eu tinha dificuldade. E num dia... Mas por conta da tua experiência pessoal? Por conta da minha experiência pessoal, né, da trava, talvez, do bloqueio. Então eu não enxergava Deus como um pai. E um dia isso foi ressignificado na minha vida quando o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte: olha, de uma vez por todas, você não nasceu da vontade do teu pai e da tua mãe tão somente. Você é fruto da minha vontade sobre a tua vida. E aquilo começou a ressignificar. E quando João Pedro nasceu e eu tive as minhas primeiras experiências como pai, eu comecei a ressignificar tudo aquilo. E tudo aquilo mudou. Porque eu sei o quanto eu quero o bem do meu filho. E eu comecei a entender o quanto Deus quer o meu bem, independente de qualquer coisa. E ali, na paternidade, Sabino, eu comecei a entender o amor incondicional de Deus. Na paternidade. Ou seja, eu me converti, mas até então eu não tinha sentido isso de uma forma tão significativa. Agora, depois que meu filho nasceu e eu entendi o sentimento que eu tinha por ele, eu passei a entender o sentimento que Deus tem por mim. Foi lindo. Cara, eu tenho muitos sonhos na minha vida e uma das coisas que eu tenho falado com a Marcela é escrever um livro sobre essa pegada de coisas que Deus fala comigo através dessa parada da paternidade, né, cara? Porque a bondade de Deus, ela se revela em coisas grandes, né? O mar abriu, e em coisas sutis, né? É como a presença de Deus. Deus está. A gente às vezes não se faz perceber a presença dele. E enquanto vocês falavam dessa questão de paternidade, a bondade, ela é revelada em relacionamento, né, cara? Você percebe que uma pessoa ela é bondosa à medida que você se relaciona com ela e você desfruta dessa bondade em meio ao relacionamento. E talvez essa questão da paternidade seja um exemplo para nós. Eu me vejo muito, cara, quando eu estou conversando com a minha filha, instruindo ou até disciplinando, eu me vejo na posição dela em relação a Deus, né? Às vezes você tá, não faz isso, Maria, tem que falar 50 vezes. Aí o Espírito Santo fala, tá vendo? Eu tenho que falar 50 vezes, né? Você fica meio constrangido, né? Eu me lembro, cara, quando a criança ela nasce, ela não tem uma respiração regular como nós, né? Deveríamos ter, que alguns roncando não tem também, né? Mas a gente, né, respira, inspira. E na minha cabeça esse é o normal. E para um recém-nascido eu tinha essa expectativa. Cara, a primeira noite no hospital, mano, a Maria fazia assim e parava, mano. Eu falava, meu Deus. Aí daqui a pouco ela... Eu falava, mano, será que veio com defeito? Né? E eu, pô, primeira noite que tu tem que dormir, e a minha filha dormir, e eu falava, não vou ficar olhando aqui, porque tá dando umas travadas na respiração. E teve uma hora que eu chamei a enfermeira, eu falei, moça, ela não tá respirando direitinho, ela dá umas travadas, tem hora que parece que tosse, aí tem hora que não respira, fica muito tempo parado, eu não sei se tá com algum problema. Ela falou, não, a criança ela não tem isso regulado, isso aí é com o tempo e tal. E ali eu tive uma experiência, porque não adiantava nada eu ficar a noite toda acordado. Ali Deus falou pra mim assim, você pode dormir, porque eu não durmo. Eu não ia, por mais que aquela noite eu sustentasse, a curto prazo eu ia precisar dormir, né? Então eu vejo a bondade de Deus nessas coisas pequenas. E Deus, ele mostra esse relacionamento. Ele fala, né? Vocês que são maus sabem dar boas, né? Vocês são bondosos com seus filhos, quanto mais eu que sou o Pai Celestial. É isso mesmo. Sabino estava falando, estava lembrando do versículo do salmista também, né? Que dizia que foi-me bom ter sido afligido para conhecer os teus estatutos. Então, esta bondade, além de ser uma questão de relacionamento, ela vai aparecer especialmente nos momentos críticos mesmo da nossa vida, né? Para mim, como eu falei, acho que do Davis também, do Sabino, foram momentos assim agudos na nossa vida, difíceis, em que o Senhor se revelou dizendo, eu estou aqui, como você falou, né? E eu gosto desse texto que você falou do não dormir, porque a sensação que a gente tem é o seguinte, perdeu a noite, ficou com insônia. Deus não tem esse problema. Ele não dorme, não é por uma questão de opção dele de perder, não, ele
Não precisa. O reino de Deus não tem crise, né? Não tem problema. A gente é que não dimensiona isso, esse carinho tão grande do Senhor. Uma outra coisa que eu lembrei também, o seu Nivaldo é meu falecido, né, meu pai. Eu tenho o eco duplo quando tenho essas experiências com o pai, porque eu me vejo hoje fazendo muito do que o meu pai fazia. E aí eu remeto também a Deus. Ele ensina, mas fala, poxa, o seu Nivaldo tinha razão, hein? Né? E tem até um ditado lá, tá parecendo o seu Nivaldo lá em casa, né? Isso aí eu acho que todo mundo, né? Porque assim, era uma pessoa organizada, muito sistemática, meu pai, né? E a gente quer melhorar, quer organizar. Lógico que às vezes, como todos, a gente acerta e erra, mas o pai lá de cima, o Senhor está sempre cuidando de nós, nunca falha. Esse nunca erra e tem a medida certa da sua bondade. Ele sabe até onde a gente pode ir. Na dificuldade, na realidade, você conhece um monte de coisa, né? Não só a bondade de Deus que você consegue enxergar, mas em relação a várias outras coisas. Né? Um exemplo dela é as amizades, cara. Exatamente. Cara, na dificuldade você conhece quem é seu amigo e quem não é, cara. E no futebol, você tá ali dentro, você sabe como é que é, velho. Quando o cara tá bem, pô, aparece milhares de pessoas. Mas quando o cara tá no perrengue, só vê neguinho pulando do barco, saindo fora. Sumiu. Então, a dificuldade, ela não só nos consegue nos fortificar quando nós queremos algo, né, que nós esperamos, mas também a dificuldade nos faz enxergar que, cara, Deus ele vai muito além da sua bondade, cara. Vai muito além disso. Não é só bondade, é você conseguir enxergar que, cara, tudo tem seu tempo, como na palavra fala. Você estava falando no meio do esporte, fiquei um tempo com o Wagner lá nos atletas, né? E às vezes o que eu percebo é que, não só no meio do futebol, né? Mas é que o atleta, às vezes, ele tem o compromisso dele de rotina de viagem, então é mais difícil dele congregar de maneira rotineira como a gente. O cara às vezes não consegue pegar um culto na semana, né? Dependendo do jogo. No Nordeste, então, que você tem 3 horas de viagem, é complicado. Então fica mais difícil. E às vezes o que eu percebo é que seja também talvez um problema geracional. É de estilingar a bondade de Deus para um lugar que ela não é. Que traz a ausência do temor. Né? É aquele famoso, eu vou fazer porque Deus é bom. Né? Aquele Deus bom caricaturado. E vocês já se perceberam nesse lugar, ou já se viram pensando sobre isso, né? Sobre Deus é bom, mas Deus é Deus. Né? Deus é bom, mas Deus é justo. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Deus é bom, mas não é tudo que pode, porque Ele é bom. Porque Ele é bom não é tudo que pode, né? Não, isso é muito sério, né? Essa é uma visão muito equivocada, né, de Deus, né? Que esse conceito de que todo caminho leva para o céu, no final vai dar tudo certo, e não é bem assim a história. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, mas conhece os que nele confiam. E Ele conhece os que não confiam também nele. Então isso é uma questão realmente de relacionamento. E Deus é um Deus atencioso. Tem um texto, né, um dos que a gente costuma comentar, que Ele sabe o nosso limite, né? E Ele é tão fiel que não nos deixa ser provado acima do que possamos suportar. Isso. Então, essa provação, essa tentação, como a gente está falando aqui de dificuldade, é um momento que você percebe que precisa de Deus, porque infelizmente o mundo tem uma ideia de um Deus ecumênico, um Deus que você pode fazer qualquer coisa que não pega nada, que Deus é bom no final. Não, a palavra é muito clara sobre isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Você precisa ter um critério para chegar até Deus, e acho que o relacionamento com o Pai, no final, é o que vai determinar a nossa salvação, que é o bem maior nessa vida. Você acabou de assistir um dos nossos cortes dos episódios do Jesus Podcast. Eu quero te convidar, se inscreva no nosso canal e dá uma maratonada aí, assiste vários episódios, vários cortes, que certamente Deus vai abençoar a sua vida. Não esquece de compartilhar esse link com quem você ama. Mantenha a fé, Jesus pode. Deus abençoe.